Olá! Vou mostrar agora para você uma coisa, um rascunho. Isso aqui chama... Deixa eu ver se dá para ver direito. Isso aqui é um esboço de um livro que eu escrevi. Chama O Guia. Você já foi numa viagem que tinha um guia e ele vai mostrando mais ou menos as coisas como acontecem? Então, para quem não sabe, eu tenho 2 livros escritos e um terceiro rascunhado. Que a gente, quando faz o livro, eu estudei bastante como é que faz livro, né? Então, quando eu morei nos Estados Unidos, eu comprei livro de como fazer livro. Tem até várias revistas nos Estados Unidos, como chama Writer, né? Escritor, dicas para escritor, quem está afim de escrever livro. Então você aprende, se você ficar pesquisando no coisa, você aprende. E o que eu aprendi foi que um livro se começa pelo sumário, entendeu? Então no caso do meu livro, é o guia de viagem, né? Então eu faço um paralelo. Todos os 2 livros que eu escrevi são paralelos de situações da nossa vida com situações que eu faço uma comparação. No caso aqui, eu comparo a nossa vida com uma viagem e um guia que nos orienta quando a gente se depara com algumas coisas. Então, só para mostrar rapidamente, o sumário eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos, né? Que é o que eu acredito ser alguns tópicos principais. Então, começa com uma introdução, né? O guia de viagem. Aí vem, o primeiro tópico são opções, mentes e corações. Depois eu mostro sobre o que é, né? Que é a decisão de uma viagem, né? Aí vem as gerações, o legado, o porquê da viagem, informações, tecnologia. 4, a biografias. Tópico 5, inteligência aplicada. O tópico 6, o sistema global. O 7, revelações e os fatos. E o 8, a escolha, a nossa vida. E é muito interessante porque eu já escrevi esse livro. Esse livro foi escrito em 2006 e eu estou aguardando ficar mais velho para começar a publicar os livros mais para frente, né? E incrível como é interessante a confecção do livro. É uma questão de disciplina, né? Eu estudei muito Paulo Coelho, que é o maior vendedor de livro depois da Bíblia, né? E tem alguns outros. Eu estudei sobre os livros mais vendidos do mundo, os temas, os assuntos, na verdade, o livro hoje, depois da Bíblia, mais vendido é o Harry Potter. Depois vem Paulo Coelho. Então, para você ter uma noção, a gente tem um ranking que é dessa forma. Como o livro da Bíblia tem diversas versões e tal, mas é considerado o livro mais vendido. Em seguida vem a saga do Harry Potter e o terceiro autor mais vendido no mundo é o Paulo Coelho. Eu estudei muito o cara e você tem que ter disciplina para escrever, senão você não escreve. Você tem que dedicar 2 a 3 horas por dia para pôr coisa no papel e haja tempo e haja dedicação. Então, no começo, eu falei umas coisas muito interessantes que eu vou fazendo uma analogia e não vou fazer isso aqui agora, porque vai ficar muito comprido o livro, mas só o primeiro trechinho queria mostrar para você, porque eu achei esse manuscrito outro dia. Eu tenho os livros em arquivo. Como é que funciona? Depois que o cara escreve, ele passa por um redator, uma pessoa que tem conhecimento de gramática, para ele poder fazer um copydesk, é um cara que vai pegar o que você escreve e passar limpo, né? Colocar as combinações, as coisas todas, senão o livro fica com uma linguagem muito amadora, porque nem sempre quem escreve é um gramático. Então isso aqui vai ser revisado, vai ser diagramado e aí vai ficar preparado para ser publicado. Tá cedo ainda, sou novo, ainda tenho muito tempo ainda pela frente, ainda quero fazer uma série, eu quero fazer muita coisa também.
E eu coloquei no prefácio do livro, no capítulo 1, fala assim que este livro foi escrito como uma forma de entendermos do que a vida se trata e seu real sentido, e por que as coisas são como são e como administrá-la, como vivemos plenamente nossa vida. Parece muito fácil e é fácil viver a vida plenamente. Costumo dizer que não quero passar pela vida em vão, isto é, ser mais um no mundo e cumprindo as obrigações e fazendo o óbvio, vivendo a vida no anonimato. Eu sempre disse que deve haver algo além do que esta simples vidinha. E com certeza, algo mais que ninguém nos conta ou não sabe que existe. Porque tem muita gente que se diz mais experiente que a gente e, na verdade, não conhece a vida completamente. Pouca gente admite a posição que está, né? Então, olha lá, tenho visto a maior parte das pessoas vivendo muito abaixo da própria expectativa por não saber como reagir e dar a volta por cima, ou nivela sua vida por baixo sem ter coragem de mexer nas coisas. A angústia e a depressão reinam na humanidade moderna, um mal dos nossos tempos. Temos mais recursos que as pessoas da Idade Média, porém vivemos angustiados, deprimidos, sem saber o que fazer. Tento ter um hábito saudável para viver mais tempo e não sei o que fazer com esse tempo extra. Então aqui eu vou falando, vou fazendo um comparativo sobre a história. A coisa é longa, então em nossos últimos 100 anos o mundo deu uma reviravolta completa, mais precisamente nos 50, e eu digo hoje, isso foi em 2006, eu digo hoje que de 5 em 5, de 10 em 10 anos as coisas estão ficando malucas. E não vou me estender muito aqui, porque é interessante, não dá vontade de parar, que eu escrevi bastante coisa. Ó. A evolução emocional é diferente da tecnológica, pois entendemos o que é essência e o que é rotina e o que é vida estática. Aí eu explico as emoções da gente. Ó. Quando algo é inventado, pensa comigo, quer dizer que não foi percebido por ninguém anteriormente. Daí inventa-se o ininventável. Imagine o ininventável, e essa foi a essência da evolução humana, a descoberta, a conquista de novos territórios. E aqui eu falo, aqui eu cito o King Gillette, e aí eu vou falando, no livro eu vou falando uma série de coisas, né? Mas só para encerrar aqui, para não ficar lendo demais isso aqui, ó, o primeiro ponto, aqui ó, quem se lembra dos aparelhos de Gillette de lâminas, aquele que você põe uma lâmina e parafusava assim e você comprava uma lâmina nas vendas, nos bares, isso aqui é uma coisa mais antiga. Agora tem esse Presto Barba descartável, né? Mas aquilo foi um avanço perante a navalha que mudou a forma do homem se barbear na época. Isso tem 100 anos, praticamente. Aqui, ó. O Sr. King Gillette tinha um desejo de fazer a lâmina de barbear que não fosse tão perigosa quanto a navalha. Você já viu uma navalha de verdade? Então, a navalha, na época, era uma coisa extremamente perigosa. Quer dizer, ela é perigosa, né? E as pessoas se cortavam, era um perigo. Você já viu como é perigoso fazer a barba com uma navalha? A primeira lâmina descartável foi inventada por King Gillette. Depois você pesquisa aí no Google quem foi o King Gillette. Foi o dono da Gillette, vai pesquisar no Google. Hoje a Gillette Company é sediada em Boston e foi comprada pela Procter & Gamble por muito dinheiro. E as duras penas inventaram a primeira lâmina de barbear descartável. Hoje todos conhecem onde foi parar o desejo do Sr. King Gillette e o tamanho de sua empresa, faturando bilhões de dólares. Ele insistia que deveria fazer uma lâmina de aço que fosse fina o suficiente para ser colocada dentro de um aparelho de barbear, para que as pessoas não se cortassem quando faziam a barba. Quem se lembra dos aparelhos de barbear Gillette? Aí falei essa frase eu falei agora. Na época foi uma revolução, deixando o Sr. King Gillette riquíssimo, e as pessoas não corriam risco de se cortar. Porque quando você coloca dentro daquele aparelhinho, você só vai até aquele limitinho, né? Não faz um... O primeiro ponto era fazer a barba de uma forma segura. Disseram a King Gillette que o aço não ficava fino o suficiente para fazer lâminas. Vejam só, disseram a King Gillette que a navalha era uma ferramenta sem aperfeiçoamento. Presta atenção. E que não precisava de melhorias. Eu li sobre King Gillette muito, então por isso que eu estou só resumindo nesse trechinho. Que não precisava de melhorias.
Ele que estava inventando o que não precisava. Eles achavam que fazer barba com navalha era uma coisa absolutamente comum, normal, e não precisava de nenhum invento. Se você tem uma ideia, vá em frente, pois ninguém neste mundo pode dizer ninguém neste mundo pode dizer a você que não é este o caminho. Procure uma melhoria no mundo e contribua. Vou repetir a frase. Procure uma melhoria no mundo e contribua. Procure um problema para ser resolvido. Procure um problema para ser resolvido e resolva. Aí eu coloco aqui, ó. Encontre o seu espaço no universo, deixe sua marca. Você será remunerado conforme o problema que você resolve. O varredor de rua resolve o problema da sujeira nas ruas e é remunerado para isso. O presidente da República, não no nosso caso, mas em geral, dirige o país e é remunerado para isso. Procure conhecer o universo ao seu redor e veja como são remuneradas as pessoas. Quantas reclamações para pouco. A partir de agora, você vai observar todos à sua volta e se perguntar: qual é o problema que essas pessoas resolvem e quanto pagam para ela e como são remunerados. Aí eu falo aqui um monte de coisa. O King Gillette resolveu um problema de bilhões de pessoas e falo um monte de coisa. O livro, isso é o guia de viagem. Então, só para dar uma resumida nesse vídeo, estuda situações. Quer montar um negócio? Estuda o negócio. No livro O Segredo da Mente Milionária, o cara fala, não adianta você quer montar uma coisa, você vai numa escola querer aprender. As escolas, quase todas as vezes, não vão ensinar você a montar nada. Quer montar alguma coisa? Arruma um emprego. Tenha tempo, tenha paciência. Arruma um emprego numa empresa próxima ao que você quer, para você conhecer. É que tem hora que não dá para arrumar um emprego em qualquer coisa, qualquer ideia que você tenha. Mas ele fala que nesse livro do Segredo da Mente Milionária, ele queria montar uma padaria, arrumou um emprego numa padaria e viu que muito trabalhoso, que não compensava, não valia a pena. Porém, ele conheceu uma pessoa que tinha uma ideia e ele fez uma sociedade, a coisa foi acontecendo e o cara fala uma série de coisas. Basicamente, o que eu quis mostrar, e eu falo bastante coisa nesse livro guia, e tem um outro rascunho, tem um outro papel desse aqui, está impresso também, mas tem também arquivo no HD, sobre a fuga. Então eu faço um paralelo eu comparo. Eu assisti muito filme sobre a fuga. Primeiro filme interessantíssimo que eu recomendo que você assista sobre inteligência, é sobre a fuga das galinhas. É um desenho animado, é importante você entender a fuga das galinhas, como é que o mundo se porta. Aí depois via o Alcatraz, uma série de filmes sobre fugas, Papillon, tem bastante interessante, porque a fuga nada mais é do que uma estratégia de um ponto A para o ponto B. E eu fiz um livro todo fazendo um paralelo sobre as nossas conquistas, nada mais são semelhantes a uma fuga de um presídio. Aí eu falo sobre as pessoas com quem você anda, você é reflexo das 4, 5 pessoas que andam em volta de você, você é produto do meio, então aí eu falo uma série de coisas. E o mais interessante que eu falo no livro, que uma das coisas que eu acho mais interessante que eu aprendi no livro do Onassis, eu li a biografia do Onassis, eu li acho que 2 livros do Onassis. Onassis é o armador grego que saiu da Grécia e foi morar em Buenos Aires. Depois foi o cara que casou com a viúva do Kennedy, a Jacqueline Kennedy. A Jacqueline ficou Jacqueline Kennedy Onassis porque casou com o Onassis. E uma das coisas que o biógrafo dele fala é que ele investia muito em roupas e em ambientes onde tinham pessoas com alto poder aquisitivo. Então ele frequentava ambientes que tinham pessoas que ele gostaria de ser e manter amizade. Então ele fez artificialmente uma mudança de clima. E é interessante, o livro do Onassis
pesquisa aí também no Google quem foi Atinas Onassis, que você vai entender, o cara também era um gênio. E ele fala que pessoas te levarão de um lugar para o outro. Então, no livro A Fuga, dificilmente o cara foge sozinho, sem ajuda de outras pessoas. Então, você nunca vai conseguir atingir alguns objetivos sem gente, sem fazer parcerias com pessoas, contato com pessoas. Por isso que eu falo que às vezes o mundo dos tímidos ele está muito restrito. Então, se você tem facilidade com pessoas, já é meio caminho andado. Então, vou encerrar o vídeo agora, depois eu conto mais coisa. E basicamente, importante a gente estudar assunto, não ficar só na firula, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Depois eu falo de mais livros e termino algumas coisas que eu estou preparando para o futuro, tá bom? Obrigado, tá aqui até agora. Aquele abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.